capítulo 4. Aleluias. Evangelho de Marcos, capítulo 4. Aleluias. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluias. Versículo 41. Aleluias. Marcos capítulo 4, versículo 41. E diz assim a Escritura Santa: então sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Podemos assentar. Glorifique a Deus nesta noite. Aleluia. Eu quero te dizer que o Senhor separou este dia para a glória e o louvor do seu nome. E o Senhor te trouxe nesta noite para que o nome do Senhor fosse glorificado pelos teus lábios. Aleluias. Glórias a Deus. Santo é o nome daquele que vive e reina eternamente. Eu quero pedir aos irmãos que aqueles que podem abram suas Bíblias no Salmo de número 104. E eu quero fazer uma leitura bem rápida para não cansar os irmãos. Aleluias. A partir do versículo 1. Salmos de número 104, versículo 1. A partir do versículo 1 diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas os alicerces dos seus aposentos, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros e dos relâmpagos seus ministros. Lançou fundamentos da terra para que não se vacile em tempo algum. Tu a cobriste com o abismo, com o vestido, as águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiram, a voz do teu trovão se apressaram e subiram por sobre os montes, desceram aos vales até o lugar para que elas cuidaste. Limites lhe puseste, que não ultrapassarão, para que não tomem mais a cobrir a terra. Tu fazes nascer as fontes dos vales, as quais correm entre os montes. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O salmista exalta aquele que tudo formou. O salmista exalta o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, que fez a mim e que fez a você, meu irmão, e nos fez diferentes, nos formou, nos fez a sua imagem e semelhança, soprou em nós do seu Espírito, e nós somos Espírito vivente. Aleluia. Diferente das outras criações, diferente dos animais que só são corpo e alma, nós somos corpo, alma e espírito, o qual Ele soprou em nossas narinas. Aleluias, glórias a Deus. Mas nesta noite, o Senhor me leva a meditar em um texto que marca muito a vida da igreja. E esse texto ele se encontra na profecia do profeta Jonas, no seu primeiro capítulo. Nós começaremos a ler aqui a partir do primeiro capítulo para a nossa meditação, base para esta mensagem. Aleluia, Deus. E diz assim, Jonas, capítulo 1, a partir do capítulo 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amittai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que
ia para Tarsis, pegou, pois, a sua passagem e desceu dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Aleluia. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. E então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas, e estavam no navio, para lá aliviaram do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um sono profundo. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dorminhoco? Levanta-te, clama ao teu Deus. Aleluia. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um o seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Aleluia. Então disseram-lhe: declara-nos tu agora, por causa de que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aleluia. Então estes homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele lhes disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remaram para fazer voltar o navio à terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo e cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos que não pereçamos por causa da alma deste homem, e que não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aleluia. Glória a Deus. O salmista, no Salmo de número 104, diz que o Deus, o Senhor, o único Senhor, Criador de todas as coisas, fez tudo o que existe, criou todas as coisas que há. Aleluia. Mas quis um profeta de Deus, ao contrariar a ordenança do Deus Criador Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, Aleluia. fugir da presença de Deus. Jonas, profeta do seu tempo, 800 anos antes da vinda de Jesus, 8 séculos antes da vinda de Jesus, recebera como profeta no meio do povo hebreu, recebera uma ordenança de Deus para ir a Nínive. E Nínive era uma terra de grandes guerreiros, uma terra promissora, a capital da Assíria na sua época, uma cidade muito poderosa, Aleluia. mas que havia ali muita barbárie, havia ali muitos atos bárbaros, muita violência, muita guerra. O seu rei, ele dominava com mão forte, com braço de ferro, Aleluia. através da violência, através da maldade. E esta maldade, diz a palavra, diz a profecia do profeta neste instante,
que esta maldade chegou às narinas de Deus. E agora Deus levanta o seu profeta na terra e diz: vai até Nínive e declara que eu estou contra esta cidade pela maldade que nela há. E o profeta hebreu, conhecendo a fama daquela cidade, conhecendo a maldade daquele povo, conhecendo a força de guerra que era aquele povo, aqueles soldados de Nínive, ele quis fugir da presença do grande Deus. Aleluias! Aleluia. E ele imaginara que ele saindo da sua terra, da terra que Deus dera ao seu povo, ele conseguiria fugir da presença de Deus. Mas como o salmista diz, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é aquele que criou todas as coisas. Os seus olhos, a sua presença está em todos os lugares. Nada se oculta aos seus olhos. Nada se esconde do seu saber. Aleluia. É impossível esconder algo do grande e poderoso Deus, Criador de todas as coisas e Senhor nosso. Aleluia. E agora vai aquele barco sendo açoitado, em que o profeta estava fugindo da presença de Deus. E diz que o profeta tinha a intenção de ir para o lado contrário daquilo a qual ele foi ordenado. Ele recebera de Deus uma ordenança para ir para Nínive. Aleluia. E ele viajou para o lado contrário, para longe da vontade de Deus. E o Espírito de Deus me leva nesta noite a refletir junto com a igreja, junto com os irmãos aqui presentes, qual é a direção que nós temos tomado diante da ordenança de Deus. Será que estamos indo para onde Deus nos ordenará ir, para fazer a sua obra, para alcançar as vidas, para alcançar as almas? Aleluia. Ou estamos remando, ou estamos viajando para o lado contrário? E muitas vezes nós estamos sendo açoitados pelos percalços da vida e não entendemos. E muitas vezes nós perguntamos: Deus, por quê? E nesta noite Deus está lhe respondendo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor está falando no barco. Eita, Deus. O Senhor está falando através da tempestade. O Senhor está falando através dos ventos. O salmista diz que os ventos são seus ministros. Os ventos, o salmista diz que os ventos, eles são seus servos. Eles cumprem aquilo que Deus ordena. Se Deus manda que eles soprem para o oeste, eles sopram para o oeste. Se Deus manda que eles soprem para o norte, eles sopram para o norte. E porque Deus está mandando que você vá para a direção que Ele quer e você não vai. Aleluia. E você muitas vezes paga um preço por não ir para onde Deus está te mandando. Pare de lutar contra Deus. Pare de ir contra a vontade do Senhor. Pare de ir contra a sua ordenança. Porque o que Ele tem para você é muito melhor. Aleluia! Aleluia. Quantas vezes você não perguntou no seu coração: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Quantas vezes você perguntou no seu coração: Senhor, por que esse meu ente querido está passando por isso? Porque a minha família está passando por isso? Faça uma introspecção. O que Deus tem pedido para você?
E qual tem sido a sua atitude diante da ordenança do Senhor? A pergunta nesta noite, ela clama em alto e bom som. Você está na direção, você está na posição que Deus tem te mandado. Você está na posição que Deus tem te colocado. Aleluia. E se a resposta for não, eu quero te convidar a voltar para a presença de Deus. E estar na presença de Deus não é somente estar congregando, fazendo parte de um corpo da igreja. É estar dentro da sua vontade. Eu quero te convidar a voltar para a presença de Deus. Retomar a caminhada e rumar para frente, olhando para o alto, porque é de lá que vem o teu Redentor. O teu Redentor não está aqui. Eu sei que a luta é grande, eu sei que a batalha é árdua, mas a tua vitória, a tua salvação vem do alto e do céu. Nós temos que entender que nós não somos deste mundo nem dessa pátria. A situação econômica tem atingido a todos, nos atinge também. A saúde pública, as pandemias têm atingido a todos, nos atinge também. Mas o Senhor é aquele que dá livramento. O Senhor é aquele que deu livramento para todos os viajantes do barco, lançando o seu servo no mar, porque ele não estava na posição. O Senhor é aquele que ele dá livramento para aqueles mesmos que não são seus, porque a Escritura nos diz que cada um clamou ao seu Deus. Mas quando Jonas declarou que ele estava no contrário da vontade de Deus, não, no oposto da vontade de Deus, ali todos se reuniram para clamar ao Deus vivo, ao Deus único. Aleluia. E eles lançaram Jonas ao mar, para que Deus o colocasse de volta no caminho em que Deus quer, de volta ao seu percurso, de volta à sua missão. E a Bíblia diz, a profecia de Jonas diz, que o mar logo se acalmou. Aleluia! O que Jonas não imaginava é que o Deus que criou todas as coisas, fez o céu e a terra, não estava somente lá na sua terra com o seu povo, ele estava no barco também. Aleluia! Oh, glórias! Marcos capítulo 4. Aleluia! A partir do versículo 35. Diz assim a Sagrada Escritura: e naquele dia, sendo já tarde, disseram-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. Levantou-se grande temporal de ventos, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Então despertaram, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. O mesmo que estava com Jonas no barco, enquanto Jonas fugia da presença de Deus, é o mesmo que estava no barco com os discípulos naquela travessia, naquela noite. E é o mesmo que está hoje aqui no barco com você e comigo. Aleluia. Hoje é noite de
transformação. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite de sinais e maravilhas, porque Deus, o Senhor o fará. Você não veio aqui por acaso, ou por uma conveniência, ou porque conhece alguém. Não, porque você veio aqui nesta noite porque Deus te trouxe. O Senhor quer que nesta noite você retome o rumo, que você venha para a posição no qual Ele te mandou. Aleluia. Que você faça a sua vontade. Eu posso te garantir que você não sairá daqui da mesma maneira como você entrou. Aleluia. E o vento se aquietou. Versículo 39. E houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tímidos? Ainda não tendes fé? Talvez você tenha, nesta caminhada até aqui, só olhado para a tempestade e o vento, só olhado para as ondas que açoitam o barco desta caminhada, desta carreira a qual nós estamos. Talvez o que tenha te chamado mais a atenção é a água que entra dentro do barco e te dá a impressão que o barco vai a pique, ele vai afundar. Mas você e eu não podemos esquecer que Jesus está no barco. E Ele quer que você conte com Ele. Ele quer que você o chame. Ele quer que você volte a conversar com Ele. A mesma intimidade que você tinha outrora, antigamente. A qual intimidade foi deixada de lado por causa das vitórias da vida, ou por causa dos problemas da vida, não sei, o Senhor o sabe. Mas Ele quer que você se lembre que Ele está no barco. Não é só a tempestade, não é só a água, o vento que te perturba, mas é aquele que te traz calmaria, aquele que te traz paz, aquele que te traz segurança. Ele está pronto para te socorrer, Ele está pronto para ir ao seu favor. Aleluia! Haverá, a partir deste culto, a partir dessa mensagem, se você deixar que essa mensagem entre dentro do seu coração, se você deixar que esta palavra caia como uma boa semente em boa terra no teu coração, haverá uma transformação. Jesus é especialista em transformar. Todos que estiveram perante Jesus foram transformados. Aleluias. Glórias a Deus. Versículo 41 de Marcos 4. Então sentiram um grande temor, dizendo uns aos outros: mas quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? O salmista diz que este é aquele que criou todas as coisas. Jonas não sabia que este não ficava lá na sua nação, na sua terra. Este está em todos os lugares. É este que formou e criou todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
Este é aquele que se chama fiel e que não te abandona. Ainda que sejamos infiéis, todavia Ele é fiel. Ele não te abandona. E por que você não retoma a caminhada? Porque corajosamente você não volta para a missão que Ele te entregou. Não termina a boa obra que Ele começou, através das tuas mãos, através do ministério que Ele pôs nas tuas mãos. Por que parar no meio do caminho? Se o fim é melhor do que o começo, porque o fim com Ele é estar eternamente na sua presença, glorificando e exaltando o seu nome, porque para isso fomos formados. O Senhor nos criou e nos formou à sua imagem e semelhança, para a glória do seu nome. Aleluia. Aleluias. Eu vou nesta noite orar por você. O Espírito Santo me leva a orar pela igreja, por você. E o Senhor vai entrar com providência na tua vida, naquele problema que te aflige. Vai entrar. Eu quero com bastante humildade e simplicidade pedir aos irmãos que se coloquem de pé. Eu vou orar, até aqui me deu o Senhor.